Chegou a Thaís. A Thaís está chegando aí. Ela pediu acesso. Que bom. Então, só para a gente abrir a gravação, eu queria agradecer a Estela, que está cedendo essa sala e está gravando para a gente essa pequena roda de conversa sobre alfabetização, solicitada pela Caroline e pela Thaís. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. E aí a gente tem aqui para compor essa roda de conversa a Marina, a Marta, a Estela e eu. Então, estamos aqui à disposição de vocês. O que vocês quiserem de ajuda, a gente está aqui para isso. Vamos lá, Caroline ou Thaís? Marta. Bom dia, gente. Estou meio rouca. Mas eu entendi que Carol quer ajuda para esse primeiro dia, para essa primeira semana, não é isso, Caroline? Isso, de como que a gente poderia comunicar esse novo tom, assim, do fundamental, né? Mais especificamente, né? Acolher essas crianças que estão ali chegando da educação infantil, ali mais com a Thaís, na verdade, e introduzi-las, né? Como nesse processo, assim, né? Agora um pouco mais sistematizado, mas que ainda considere os desejos, né, de pesquisa, de motivação. Acho que se cada uma falasse um pouquinho de como foi nas experiências, talvez a gente conseguisse ir costurando, juntando isso. Então, eu pensei nisso, Tina. Eu, quando a Vivendo e Aprendendo, vocês conhecem, aqui de Brasília, começou a ter o fundamental, o que aconteceu? Nós já tínhamos crianças da Vivendo na 115, tínhamos pais da Vivendo na 115, e tínhamos pais no que a gente chamou de núcleo, né? Que lá atrás, quando o Zé começou com esse trabalho, ele propôs que cada espaço tivesse um núcleo, com no mínimo 3 pessoas, e com essa diversidade, professor, mãe e pessoas interessadas em participar da proposta. E aí, o que aconteceu com a Vivendo? Eu tive mães que eram do núcleo e que voltaram com a criança para a Vivendo, para fazer parte do fundamental da Vivendo, mas se mantiveram no núcleo da 115. Então, nós começamos a fazer uma parceria entre o nosso processo e o processo que era criado lá. E o espaço da Vivenda é um espaço bem aberto, né? Não sei como é o espaço de vocês, Caroline, eu vi a live na quarta passada, mas o que a gente fez, né? A conversa com as famílias é fundamental para explicar como é que funciona esse processo de tutoria, e tranquilizá-los quanto ao aprendizado, porque primeiro ano é o que os pais esperam, se as crianças não estão alfabetizadas, é que eles sejam alfabetizados neste primeiro ano, ou pelo menos que eles iniciem esse processo de alfabetização. Aqui no Distrito Federal, a gente tem o oficial sistema de ciclos, que dá à criança até o terceiro ano para que ela conclua esse processo de alfabetização. Mas isso é uma conversa para um outro momento nosso, porque Esther Grossi, e Estela deve conhecer bem, trabalhou com a gente aqui em Brasília também, no Vira Brasília, e mostrou para a gente que é possível alfabetizar em 3 meses. E eu fiquei com essa proposta martelando aqui com você, na minha cabeça, na hora que a Tina montou o grupo, porque eu penso que a gente deva fazer exatamente esse processo de a criança ter o espaço da liberdade, do brincar, e ter também o espaço da construção sistematizada deste conhecimento. E
orientando a família quanto a tudo isso, para eu não me alongar muito e passar para vocês, mas o que eu sugiro é, a gente chama de ambiente alfabetizador. Eu não sei o quanto essas crianças têm contato com livros, com revistas, estão atentas à rua, aos outdoors, aos rótulos, né? Porque tem letra em tudo quanto é canto. Mas se a gente não desperta o olhar para isso, passa batido. Passa batido, gente. Agora, se a gente pega, e aí eu conto para vocês que eu tive um ano que eu usei rótulos para alfabetizar. Então, depende de que crianças são essas, né? O que elas tinham em casa, que tinha rótulo, trazer para a escola, montar o seu cantinho delas olharem, já saberem ler o que está ali só pelo rótulo, botar alfabeto disponível em sala de aula, à altura dos olhos da criança, isso também é muito legal. A gente fez um kit que a gente chama de kit alfabetizador, e a gente entregava para cada criança. Cada criança tinha seu alfabeto móvel, letrinhas mesmo de papel, tá? Tinha palavras que, como tarefa, e por isso que é importante a conversa com os pais, ela levava para casa. E, tipo, na geladeira, ela colava a palavra geladeira, no fogão, ela colava a palavra fogão, na porta, ela colava a palavra porta. Então, a gente preparava um kit do que eles tinham, e para os pais saberem, entende? E também, nesses primeiros dias, e todos os dias, a roda de conversa. Não sei se vocês já instituíram roda de conversa na escola de vocês. Então, a gente sempre começava o dia com a roda de conversa. Eu sentava no chão com as crianças. Como diretora, eu também entrava em sala. E aí a gente fazia essa roda de conversa. Ouvia as crianças. Uma coisa que eu percebi, crianças pequenas, quando elas estão brincando, se a gente estimular, elas aprendem um nome uma das outras. Se a gente não estimular, elas chegam contando, e às vezes elas dizem, o que você fez na escola? Brinquei. Só diz que brincou, ela não sabe ainda estruturar, ela não sabe dizer o nome do colega, mas quando a gente desperta isso, elas aprendem. Nome do colega faz lista. Lista pode ser alfabética. Então, o nome de colega também ensina letra. Então, esse pode ser um caminho para a alfabetização também. E é por aí, gente. Se deixar, eu tenho muita coisa para compartilhar. Marina? Bom dia de novo. Oi, Thaís. Carol, fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Esse mundo é tão pequenininho, né? A gente fez uma oficina de Game Jam juntas lá no Fico e acabou que estamos aqui de novo. Que legal, que gostoso. Recebo vocês, assim, com muito carinho. Eu lembro de ter ficado encantada com o que vocês trouxeram para a gente na apresentação lá na oficina. E, ai, que legal! A gente está aqui de novo. Eu vou contar um pouquinho da experiência que a gente passa lá no serviço. Eu não lembro em que parte que parte eu apresentei para vocês lá no Fico, então eu vou começar do começo, tá? Então, eu sou assistente social, eu trabalho num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço da política de assistência social. Não é uma escola da política de educação, né? A gente não responde a BNCC, essas coisas assim. A gente tem uma outra diretriz que é da política de assistência social. Mas nós trabalhamos com crianças e adolescentes. E nós temos educadores sociais que não têm formação em pedagogia. Nós temos 3 educadores. Uma é assistente social também, ela acabou de se formar em serviço social. E os outros 2, eles são formados em educação física. Então, não são pedagogos. E no ano passado, também um processo de mentoria com a Tina, em ciclo de estudos, a gente se conheceu na pós-graduação. A gente foi reelaborando esse serviço de convivência. E a gente tem
um dos educadores, ele começou com as crianças uma roda de leitura. Crianças, ali a faixa etária que ele estava, tinha crianças entre os 7 e os 10 anos, assim, né? São sempre grupos mistos, com diversas faixas etárias, a gente tem atividades que misturam todos eles, então a gente atende dos 6 aos 17 anos, a gente tem 3 educadores para 110 crianças, e de todas essas idades, então a gente não tem como separar por idade, graças a Deus, e a gente vai misturando eles. E em uma dessas oficinas, era para essa faixa etária ali dos 7, 10 anos, de manhã, porque não tinha menorzinho dessa faixa etária, eles começavam ali com 7. E a ideia da roda de leitura era eles poderem ter contato com os livros, a gente tinha uma proposta de trabalhar questões antirracistas, questões de gênero, o livro ele também vinha como apoio socioemocional, então livros que falassem de sentimentos, livros que trouxessem esse reconhecimento, esse autorreconhecimento, essa identidade. Então, era uma pegada nesse sentido, né? A roda de leitura era para trazer o livro como uma ferramenta mediadora entre a criança e o que ela precisava, o que ela sentia, o que ela queria, assuntos que poderiam ser despertados ali em roda de conversa. E aí, um dia, uma menininha de 7 anos chega para mim, entra na minha sala, e diz assim para mim: tia, eu tô muito feliz. Eu falei: por que você tá feliz? Ela falou assim: porque eu tô aprendendo a ler e a escrever. Eu falei: Ela falou: mas eu não tô aprendendo a ler na escola. Eu falei: você não tá aprendendo a ler na escola? Então você tá aprendendo a ler aonde? Aí eles chamam lá de projeto. Apesar de ser um serviço, eles chamam de projeto. E ela disse para mim: eu tô aprendendo a ler aqui no projeto. Eu falei: olha, mas por que você acha que você não está aprendendo a ler na escola, mas está aprendendo a ler no projeto? E aí ela disse... Calma. E aí ela disse para mim: eu estou aprendendo a ler aqui no projeto porque aqui o professor não deixa ninguém rir de mim. E lá na escola, quando a gente tenta ler, os amiguinhos riem da gente. E o professor, né, o educador ali, ele não é alfabetizador, ele não é pedagogo, ele não tem técnica de alfabetização. Mas a criança estava aprendendo a ler. Né? A gente tem, isso que a Marta falou do nome do amiguinho, eu tô com muitas meninas que estão aprendendo a escrever porque elas querem escrever os nomes dos professores. Então, elas chegam: tia, como é que eu escrevo o nome da tia Patrícia? E da tia Maiara? E do professor Edson? E do professor Igor? Como é que eu aprendo a escrever Eu Te Amo? Como é que eu aprendo a escrever Você é Linda? E aí elas vão escrevendo à medida que elas querem escrever esses nominhos, esses recadinhos. A gente tem meninas, e aí eu digo de meninas porque é a maioria nessa faixa etária, né? Ontem eu estava trabalhando na minha sala e tinham 2 crianças sentadas na minha sala. Uma tinha, acho que a mais velha estava com 11 e a mais novinha estava com 7. Tá com 7, ela vai fazer 8. E a pequenininha mal sabe escrever o nome. E ela tem muita dificuldade e ela sempre diz para mim que ela não consegue aprender a ler e escrever na escola porque ninguém ajuda ela. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção ontem, conversando com ela, foi que ela disse que ela gostava muito de fazer prova na escola. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei: prova? Por que você gosta de fazer prova na escola? E aí ela disse: porque na prova a professora me ajuda, mas durante a aula ninguém me ajuda. E aí eu falei: caracas, a menina gosta de fazer prova porque na prova ela tem quem ajude ela. E logo em seguida, assim, ela veio pedir para mim
ela falou assim, tia, como é que escreve o seu nome? E aí essa menina de 11 anos já estava na minha sala, e ela olhou para a pequenininha e fez assim, você quer ajuda? Aí ela olhou para ela, olhou para mim como se dissesse, pode? Eu falei, vai lá, né? Aí a mais velha, aí elas sentaram no chão e a mais velha explicando como é que se escrevia o nome de cada tio e cada tia ali no serviço, e a pequenininha copiando as letras que a mais velha colocou para ela. E eu acho que é um pouco isso, assim, né? Essa menininha de 7 anos que disse que está aprendendo a ler porque ninguém ri dela. Eu acho que isso é um pouco a metodologia do cachorro, né? Então, o educador, ele não está ali para ensinar a ler, a escrever, ele está ali para deixar um ambiente confortável, um ambiente seguro, para que as crianças possam se desenvolver assim no tempo delas. E você trouxe muito essa questão de segunda-feira, né? Como é que eu recebo essas crianças? Como é que a gente explica para esses pais o que a gente vai fazer aqui? Eu acho que a insegurança dos pais ela vai aparecer de qualquer maneira, porque está todo mundo acostumado a uma educação tradicional, né? Foi assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, né? E aí, eu acho que vocês têm total condição de deixar os pais super seguros, né? Super abro se vocês quiserem compartilhar essa história, ela é de vocês também, a partir do momento em que eu compartilho com vocês. Talvez como uma experiência interessante, né? E eu não sei se vocês chegaram vocês já têm crianças frequentando agora, e aí na segunda-feira chegam as novas do Fundamental 2, ou todo mundo chega segunda-feira? Vai todo mundo, assim, a gente está... Do ano passado, a gente já tem crianças de terceiro e quarto, segundo, terceiro e quarto, né? Assim, dessa faixa etária ali de 7 a 10, aí vão chegar as crianças para o primeiro ano, de 6 anos, que tanto já eram da escola da educação infantil, quanto vão para... que estão chegando mesmo novas crianças, novas famílias, assim. Mas que lindo, que riqueza, Marina. Muito, muito, muito bom poder ouvir vocês. Vocês também chegaram a conversar com essas famílias que já estão com você, de repente, para elas auxiliarem vocês na acolhida das crianças do primeiro ano? Não, mas é uma ótima ideia. Excelente. De repente, acolhê-los em uma roda de conversa onde quem já está possa compartilhar como é a experiência para quem está chegando, no sentido do ensino fundamental, né? Porque, pelo que eu entendi, eles já conhecem vocês, eles já conhecem o processo com vocês, mas, de repente, poder ouvir de pais e mães e de outras crianças do Fundamental 2, do mesmo ciclo, talvez possa ser um acolhimento interessante, assim, para eles. Só uma ideia que me ocorreu aqui. E parabéns pelo trabalho de vocês, pelo projeto de vocês. É bem incrível. Obrigada, Marina. Marta, Estela, depois eu queria ouvir você também. Isso, eu estou só aguardando ela levantar a mão. Eu queria perguntar a Carol uma coisa. Como congelei aí para vocês? Vocês estão me vendo? Tá. Eu adorei ouvir a Marina, mas como a Marina mesmo trouxe, né, as crianças chamam de projeto e não tem a obrigação de alfabetizar, mas eles criam um ambiente alfabetizador quando eles fazem roda, contam história, dizem qual é a letra, atendem a criança. Então, esse acolhimento precisa estar presente na escola, porque a gente ainda traz essa imagem do que é essa escola tradicional. E o que eu estou entendendo que vocês estão construindo já é um novo paradigma, pelo que eu ouvi de vocês. Então, a gente precisa
ter isso em mente, porque é manter esse espaço escolar amoroso e alfabetizador, porque nós temos sim esse compromisso de alfabetizar essas crianças para que elas não se sintam com a criança que está no projeto da Marina, né? Então, assim, é muito bom ouvir todos esses olhares, mas saber, serão crianças que estarão agrupadas pela faixa etária de 6, 7 anos, e mesmo que tenham crianças maiores, mas o que elas precisam ter em comum é qual vai ser a rotina da escola, qual vai ser a rotina da criança, que espaços a escola tem para que essas crianças também possam transitar, ou elas ficarão em um espaço X. Na escola tradicional é a sala de aula, e só sai para o recreio. Então, eu acho que isso também pode trazer um tom, que eu acho que você já tem uma certa rotina, mas a questão é, quando eu estou na educação infantil, o meu olhar é para a psicomotricidade. Se não era, tem que ser. A gente precisa estimular essa psicomotricidade da criança, né? A questão rítmica, a questão da audição com a música, com a rima. Então, assim, contar a história é fundamental. A criança vem para a escola, nunca pega no livro, nunca escreve também, e aprender a escrever do seu jeito. Agora é fato, se a criança busca, eu digo para vocês, eu estou com uma neta de 4 anos, ela conhece o alfabeto todo, e eu não fico aqui mostrando letra para ela, mas ela buscou, ela viu letra na parede, porque aí eu tenho um ambiente alfabetizador, então como é que escreve o nome disso? Como é que escreve isso? Aí eu falei, bom, já que ela quer, vamos embora estimular, entende? Mas a gente tem que partir de algum lugar. Então, eu parti da onde? Contação de história. Então, o dia da contação, o momento, o cantinho da leitura, porque ele pode transitar nesses espaços. Então, acho que tudo isso também é preciso que a gente saiba até para te auxiliar, Caroline. E estou à disposição aqui para você. Eita, Estela, trocou de lugar, alguém caiu. Marina. Então, é isso. Eu acho que vocês podem também fazer perguntas. Sim, eu acho que Tina e Estela quiserem falar, mas a Thaís está lá. E aí, Thaís, talvez você mostrar um pouco do que a gente está preparando e também da gente discutir essa rotina, né? Porque a gente tinha uma rotina o ano passado, mas que, por mais que eu tentei ajustar, assim, ainda não deu muito bom, assim. O nosso espaço é muito grande, muito quintal, e, assim, o tempo das transições, assim, quando a gente não conseguia ficar do lado de fora, porque a gente ainda não tem um ambiente muito legal, assim, do lado de fora, mais confortável, as crianças se incomodam, né, com mosquito, com barro, enfim. As transições levavam muito tempo de um espaço para o outro. Então, a gente está querendo até propor umas mudanças nesse lugar, assim. Mas vocês falam e depois a Thaís pode mostrar também. Um pouquinho. E também vai ser a primeira vez que a gente vai ter o fundamental à tarde. Então, vai ser também outra rotina, né? Assim, outro esqueminha de horários. Mas eu vou... Só me preocupa que talvez a internet possa ficar um pouquinho ruim, mas vou tentar, tá? Vou ir andando. Bom, vamos lá. Eu vou dividir a minha fala em 2, porque eu vou querer falar sobre alfabetização depois de ouvir a Estela. E eu tenho umas histórias bem legaisinhas de alfabetização, mas é uma pena a Bia não pôde vir, porque a Bia passou 2 anos comigo direto, então ela sabe muito bem o que eu vou... Ela saberia muito bem exemplificar o que eu vou dizer para você agora. Sobre o acolhimento, você vai ter crianças que já estão com você há um tempo e crianças que estão chegando agora, famílias que estão com você, famílias que estão chegando agora. A minha pergunta para quase todas as dúvidas com relação a essas interações, como é que a gente acolhe o outro, como é que a gente explica para aqueles pais como é que funciona aqui, como que a gente vai... O meu ponto é sempre, você já conversou com as crianças sobre isso? Porque isso foram angústias nos últimos 2 anos que eu ouvia muito.
E como que a gente vai acolher um coleguinha novo na turma? Você já perguntou para as crianças como que vocês vão explicar? E normalmente, quando você pergunta para as crianças, né, a gente está recebendo amiguinhos novos, né, novos colegas e tal. E você vai e pergunta para as crianças que você já tem convivência, como que a gente vai explicar para eles como é a nossa escola? Porque uma coisa é o olhar de vocês, né, dos adultos, como é a escola, e a outra coisa é o olhar da criança. Então, como que essa criança, que já é veterana na escola, vai explicar para os novatos como funciona a escola? Será que, de repente, as próprias crianças falam e se organizam ali na tua frente? A gente conta para eles como é a nossa escola. Então vamos fazer uma roda de conversa e vocês contam? Vamos. Ou, de repente, eles podem se organizar. A gente faz uns cartazes falando o que tem aqui na escola e como é, e a gente põe aqui. Bom, então vamos lá pegar cartaz e caneta e não sei o quê, e vamos fazer? E eles fazem. Ou vamos fazer um jogral? Vamos fazer um teatro? As próprias crianças se organizam para explicar para as crianças novas como é e como funciona a escola. E o acolhimento, se você sentar com as crianças e perguntar para as crianças como que a gente vai acolher essas crianças que estão chegando novas, as crianças vão dar uma solução. Normalmente é uma solução super genuína e que nós adultos não pensamos ainda naquilo. Então é muito incrível. Por isso que eu gosto de sempre pedir a solução da coisa para a criança, né? Então, eu tenho assim vários exemplos que eu poderia trazer para você de acolhimento de novas famílias. Quer dizer, como que a gente vai acolher aquelas famílias? Teve alguns momentos de angústia em 2022 que as crianças, assim, a mãe, o pai, começava a questionar, mas como assim, né? Meu filho não está preenchendo a apostila? Estou falando de uma educação pública, onde tinha um sistema apostilado e tudo muito sistemático, e de repente as turmas piloto trabalhavam de outra forma. Então, haviam famílias em que um filho estava numa sala, então que tinha preenchendo a apostila, preenchendo o caderno, copiando da lousa, decorando, fazendo sequência numérica no caderno, e o filho da outra turma, que tinha uma professora que estava no projeto, no programa de educação humanizada, que estava fazendo investigação da coruja buraqueira no quintal da escola. Então, os registros eram sobre uma coruja buraqueira, o tamanho da coruja, se tinha filhote, se não tinha filhote. E aí, as crianças chegavam e falavam, professora, minha mãe está perguntando por que a gente não preenche a apostila. E aí a professora ficava angustiada, né? Aí vinha para mim, Tina, como é que eu explico para essas mães? Você já perguntou para as crianças? Porque as crianças conhecem as mães e os pais. Então faz uma assembleia e pergunta para a criança, como que a gente vai mostrar para os pais que a gente está aprendendo mesmo não preenchendo a apostila? Então, essa fase de acolhimento, primeiro assim, como que eu orientava os professores de Mogi? Primeira semana, gente, esquece conteúdo, esquece que é escola, esquece que é sala de aula, dá uma de Marina, aqui é um lugar de acolhimento e centro de convivência, esquece que tem conteúdo, que tem, né, como a Marta disse, é importante, olha, tem a hora do almoço, porque vocês têm uma cozinha que tem um horário, tem a hora de entrada, tem a hora de saída, porque a gente ainda não tem tanta flexibilidade, tem a hora que vai vir o professor de capoeira, então nessa hora... Então, existem algumas coisas, né, que agora vai todo mundo ali, porque o professor de capoeira está aqui, ele vai explicar como funciona a oficina dele.
Mas primeira semana, pelo menos na primeira semana, dá para esquecer que vocês são escola, sabe assim? E pede ajuda para as crianças. As crianças vão ter uma forma de acolher as outras crianças infinitamente melhor do que os adultos. Elas sabem fazer isso, né? Então, nesse início, por isso que eu quis separar bem, assim, na minha cabeça, muito separado, a semana de acolhimento da alfabetização. Fala, Marta. A pergunta era para você mesmo. Eu penso que a gente pode juntar tudo, mas cada um faz as suas escolhas, né? Tina, nesse processo, as crianças já tinham adquirido o hábito, ou já tinham alguns combinados, e aí pergunto para a Carolina também, que funcionam nesse espaço, tipo, porque muita criança junta, né? E vão ser talvez 2 professoras, por isso a roda é tão fundamental, porque eu acho que a roda é um passo de acolhimento, de fazer os seus combinados, fazer o seu contrato didático, fazer o nome que vocês queiram dar. Mas como é que nós vamos funcionar entre nós? Vai falar todo mundo ao mesmo tempo? Então, eu acho que a postura de quem está à frente é fundamental para dar o tom do acolhimento. Então, não falar alto com as crianças, com amorosidade tem que estar presente mesmo, né? Aquele que conduz, levantar a mão, esperar a vez, fazer para que as crianças vejam, para que isso tudo flua, para que as crianças possam se manifestar, tá bom? Quem quer falar? Então, eles saberem quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, eles criam entre eles também esses combinados, quando eles entendem que está com a palavra. No nosso caso, era levantar a mão, né? Então, na roda, eles levantavam a mão. E essa coisa que a Tina trouxe do acolhimento funciona mesmo, de perguntar para as crianças, como é que a gente vai fazer com quem está chegando? Agora, o que eu estou entendendo é que mesmo aqueles que estão na escola, que são muito pequenos, eu não sei o quanto de autonomia eles já desenvolveram, o quanto de segurança eles sentem para liderarem. Quando as crianças estão em faixa etárias diferentes, isso vai acontecendo mesmo, né? Porque um que se sente mais seguro estimula o outro e eles começam a perceber que aquele espaço é seguro e que isso tudo pode acontecer. Então, eu não sei, eu estou entendendo que vocês estão ainda começando mesmo, e aí a experiência que me vem na vivenda, as crianças, elas eram bem livres, elas já tinham aqueles espaços de trânsito, dos horários de eu quero brincar agora, e tudo bem, ia brincar agora, né? Mas, no Fundamental 1, algumas coisas começaram a ser pactuadas, né? Como esse momento de construir o que você quer saber, o que você quer conhecer, o que você quer desenvolver, que era a construção dos projetos, que aí entrava a sistematização. Então, eu penso... E aí, é por isso que eu joguei essas perguntas para a Tina. Eu não vou continuar, não. Eu quero ouvir a Tina. Marta, você poderia repetir as perguntas? Se as crianças, né, junto com a professora, se elas já tinham criado assim, os seus valores, os seus combinados, para que, quando se pergunta para as crianças, né, como é que nós vamos acolher? Vamos fazer cartaz, ou vamos fazer... Mas eles, entre si, já tinham criado essa dinâmica de relação, de levantar a mão, esperar a vez, de cada um falar no seu momento, de ter valores comuns. A professora desenvolveu isso com eles em algum momento ou não teve? Essa pergunta não é para mim, por isso que eu não consegui memorizar. Caroline, Thaís, vocês teriam essa resposta? Eu entendi que era pra Tina mesmo, daquele momento da coruja buraqueira. Fala lá no... Com a Bia, por exemplo, que você falou. Sim. Eles já estavam num processo de... eles já sabiam... Eles já tinham os combinados, a matriz axiológica, carta de princípios, eles tinham... e os combinados da turma, eles já faziam assembleias. Eu estou falando essa turma
da Coruja Buraqueira, era uma turma de terceiro ano, que eles estavam começando no terceiro ano com o programa de educação humanizada. Então, eram famílias que vinham da escola tradicional, né, da escola apostilada, todo mundo sentado em fila. Aí, quando essas crianças chegaram no terceiro ano, com os professores que assumiram o compromisso ético de fazer uma educação diferente, aí eles começaram a fazer os combinados e as dúvidas começaram a surgir dos pais, né? Logo no início, no primeiro bimestre, os pais já começaram a questionar e foi em assembleia que a professora foi arranjando as soluções junto com as crianças de como explicar isso para os pais, né? Então, toda essa parte de óbvio que a professora fazia a parte dela, a professora respondia os questionamentos dos pais, mas era sempre trazido às crianças, porque o que eu falava para as professoras era que quem conhece melhor aqueles pais? As próprias crianças. Quer dizer, você chega para uma criança e pergunta, né? O que precisa ser dito para o teu pai, o que precisa ser mostrado para o teu pai, para ele entender que você está aprendendo. Ah, meu pai, ele precisa de uma reunião com a senhora. E a gente vai precisar falar tal coisa. A tal ponto, Marta, foi muito interessante. Em um ano, o relato dessa turma de terceiro ano foi muito bonitinho, porque o primeiro bimestre foi um bimestre muito questionador, né, tanto dos pais como das próprias crianças. Por que eu não estou fazendo apostila? Por que eu não estou? Por que a gente não está sentado em fila? Por que eu posso fazer tudo em grupo? Né? Por que você não está me massacrando aqui para fazer prova? Então, o primeiro bimestre foi muito questionador. O segundo bimestre, eu enxergo ele, dessa turma do terceiro ano, como um bimestre de mais estruturação. O terceiro bimestre, a máquina já estava rodando, e para você ter ideia, no início ou no final do terceiro bimestre, ou no início do quarto bimestre, ia ter a reunião dos pais, né? Porque todo bimestre tinha reunião com os pais. E a professora veio para mim, assim, e as crianças já com portfólio, uma coisa assim, né, bem, bem linda, evidências de aprendizagem de coisas muito incríveis. E a professora falou, Tina, eu fiz isso na reunião do primeiro bimestre, eu fiz isso na reunião com os pais do segundo bimestre, eu fiz isso na do terceiro, eu faço como agora? Aí eu não lembro se era a reunião do terceiro ou do quarto, por isso que era bom a Bia estar aqui. Eu falei, pergunta para as crianças. Pergunta para as crianças como que vai ser apresentado esse portfólio para os pais. Esse processofólio, né? Porque elas faziam processofólio, não portfólio. Como que essas crianças acham que é o melhor jeito? E aí, ela fez uma assembleia para conversar com as crianças, como seria o melhor jeito. Aí, quando ela trouxe para mim o feedback de como apresentar isso para os pais, eu falei assim, porque as próprias crianças não apresentam o seu portfólio para os pais. Criança na reunião dos pais? Nunca teve isso na escola. Opa! Pois então, vai ter. Aí, assim, o feedback, assim, foi muito emocionante. Porque as crianças sentaram com os seus pais dentro da sala. E as crianças, primeiro assim, a gente fez um combinado, como também tinha um percurso, Marta, foi feito um combinado com os pais, de que a hora que as crianças apresentassem o portfólio, os pais não iriam corrigir nada, apontar nenhum erro, né? De tipo, por que você fez assim? Isso aqui tá errado. Ó, aqui, ó, você tinha que ter corrigido isso aqui. Nada, pelo amor de Deus. Que os pais iriam elogiar e fazer perguntas geradoras, quer dizer, perguntas que levassem, tipo, nossa, filha, que
que lindo esse desenho seu! Me conta um pouco mais desse dia, parece que você estava tão alegre aqui. Ah, papai, estava mesmo, foi um dia especial e blá, blá, blá. Então, assim, a gente deu uma cartilhazinha ali para os pais do que seriam essas perguntas geradoras e que posturas eles deveriam ter. Em momento algum seria uma postura de correção ou de repreensão. Por que você não terminou esse exercício? Por que você não fez isso? Por que você fez essa letra tão torta? Nada disso. Então, a gente fez esse trabalho, sim, com os pais, muito rápido. Aí as crianças entraram com seus portfólios, sentaram cada criança com seus pais, apresentaram, e no final, até me arrepia, no final teve pai, teve mãe que falou assim, você acredita que é a primeira vez no ano que eu pergunto para o meu filho o que ele produziu? Eu não fiz isso desde o início do ano. Teve pai que nunca tinha feito essa pergunta para o filho. Tipo, me mostra o que você está fazendo. Que lindo. Que alegria sua de estar produzindo tudo isso. E foi interessante, eu acho que é interessante relatar, né, não só essas grandes vitórias, como relatar mães e filhas que não conseguiram dialogar sobre o portfólio. De mães que não conseguiram olhar a produção de seus filhos sem repreender e sem dizer você não faz nada certo, por que você fez assim? E de não haver diálogo. Essa professora, ela me relatou, em específico, né, uma menina e sua mãe, que nem a menina não conseguia apresentar e nem a mãe não conseguia olhar porque a filha produzia. E aí, para a professora, ficou claro as dificuldades daquela criança de diálogo, de negociação, de convivência, porque não havia nem vínculo ali entre mãe e filha. Então, esse processo, ele traz muita coisa à tona, né? E coisas que não é nem da escola, né? É realmente de convivência da família. Mas o perguntar para a criança, óbvio, né? E aí me volta o relato que a Caroline falou da Edilene no primeiro dia do Projeto Âncora. Eu não estava lá nesse dia, eu cheguei uns 2 meses depois do primeiro dia do Âncora, mas eu já ouvi esse relato várias vezes. E como lá ninguém tinha o combinado de levantar a mão, os combinados de trabalho em grupo, né? Esperar a sua vez de fala, respeitar a fala do outro, ouvir o outro, né? Foi um dia bem angustiante. Então, uma das perguntas da Caroline foi: dá certo? Eu acho que se você perguntar para a própria Edilene, eu não sei até que ponto ela vai falar deu certo, porque teve muitos professores ali que no processo de ficar com a mãozinha levantada, precisou sair para chorar. Foi bem, bem duro, foi bem difícil. Agora, olhando à distância, deu certo? Ah, deu certo. Mas no dia, né, no processo, foi bem dolorido. Mas foi o jeito que eles encontraram. O mais importante, eu acho que vale também trazer uma fala da Edilene também, porque o Âncora, ele tinha o Zé lá dentro, toda semana. Então, óbvio que alguma coisa, qualquer BO que aparecesse lá, é óbvio que eles perguntavam para o Zé, Zé, na ponte, como é que era quando acontecia isso, isso e isso? E o que a Edilene conta? Que o Zé dizia, na ponte, nós fizemos assim. Aí a Edilene, né, junto com a equipe, então vamos lá fazer assim. Dava errado. Sempre. Só que esse sempre dava errado fazia com que elas percebessem o caminho por onde elas podiam percorrer, aonde que aqui isso não funcionou. Então, vamos refazer esse olhar agora do nosso jeito. E aí,
Às vezes dava errado de novo e precisava de mais um ajuste, às vezes dava certo. Então, é interessante ouvir essas experiências, não acreditando que se eu copiar vai dar certo. Não, se você copiar vai dar errado, porque o grupo é outro. Mas ouvir a experiência do outro faz com que a gente fale, ela fez por aqui? Vamos lá. Ah, peraí, volta. Vai mais um pouquinho, volta. Ah, vamos ajustar aqui? Vamos. Puf. Achamos nosso jeito. Entendeu? Então, é isso. Acolhimento. Eu não falei de alfabetização, porque eu queria ouvir um pouquinho mais vocês e eu também falo muito. Vou fechar meu áudio. Estela, tô vendo quase uma mãozinha levantada. Ai, acho que eu tô vendo. Na verdade, eu tô aqui mais para aprender do que para falar alguma coisa, acredito eu, né? E tanta riqueza, né, de vocês e tudo mais, eu até me sinto pequena. Mas a gente sempre tem alguma coisa a dizer, né? Professor. Então, digamos assim, para tentar ajudar. Agora não vou falar do ponto de vista, eu vou falar do ponto de vista de princípios, mas que vem da prática, né? Para mim, a primeira variável num processo educativo, seja alfabetizador, seja qualquer outro, a primeira variável é a pessoa do educador. Essa é a variável que determina. E aí a Marta trouxe, né, a questão da amorosidade. Então, é fundamental, principalmente para as crianças, sentirem essa amorosidade, essa tranquilidade, né? E estabelecer essa relação de confiança, né? Então, o primeiro momento de qualquer processo educativo, a gente tem que trabalhar a confiança, digamos assim, trabalhar o vínculo. O vínculo profissional, afetivo profissional, não um afetivo pegajoso, né? Porque uma coisa é a gente ter amorosidade com a criança, paciência com ela, outra coisa é a gente tratar a criança da mesma forma que a mãe trata em casa. Então, isso é um perigo e é um problema, né? Por exemplo, de ficar, principalmente na educação infantil, de fazer tudo pela criança, e nos anos iniciais também tem muito isso, né? Então, tem que ter esse cuidado. Nós somos profissionais da educação, né? Isso significa que, em muitos momentos, inclusive, a nossa amorosidade vai ter que ser uma atitude mais dura, né? Mais firme, porque a gente também precisa corrigir, né? Corrigir não no sentido de julgar, mas tem muita coisa que as crianças fazem que a gente não pode permitir, por exemplo, bater no outro, né? Tem coisas que são muito desafiadoras e são difíceis para a gente também lidar com essas situações. Mas, para mim, a primeira variável é a presença, a pessoa do professor, porque ele é um exemplo. E aí, por exemplo, a gente diz o seguinte, que a gente tem que ouvir o que o outro fala, esperar com o que a criança fala. Aí a gente vai lá, na hora de uma reunião, na hora do diálogo com os professores, um professor entra na fala do outro, e é a maior confusão. Então, a gente não pode achar que a criança não está vendo isso. Ela vê. Por quê? Porque, por exemplo, a criança vai tentar se expressar e o professor não deixa ela terminar de se expressar e já não sei o que, já entra, dizer, todas as crianças têm que respeitar a voz e o tempo do outro, menos o professor. Entende? Então, essas coisas, para mim, são muito, digamos assim, muito sérias, né? Da equipe mesmo, da equipe se ajudar, né? No sentido da gente se ajudar, porque a gente vem com tanto vício, nós adultos temos muitos vícios, e vícios que a gente não vê, não enxerga, mas a criança enxerga imediatamente.
Aliás, a criança, ela enxerga a gente como ninguém, né? Ela, que nem disse a Tina, né? Que pediu para as crianças dizerem o que é para falar para o pai, como é que pode trabalhar com o pai. A criança vê, e ela diz assim, ela no ponto, né? Ela acerta no alvo, né? A outra variável fundamental é esse ambiente aí, que então a Marta já trouxe muito, muito bem explicado, né? Que é criar esse ambiente alfabetizador, né? Ter esse olhar todo voltado para a alfabetização. E aí, vários projetos, várias situações, momentos de leitura. Nos momentos de leitura, psicomotricidade é fundamental. A Marta já falou sobre isso. Gente, se uma criança que não lê tem dificuldade de escrita, ela tem dificuldade no ritmo. Trabalhar ritmo com a criança é trabalhar leitura e escrita, trabalhar música com a criança é trabalhar leitura e escrita. Então, música, canção, tudo isso é fundamental. Por exemplo, pula corda, gente. O pula corda é ensinar a ler e escrever. É ensinar a construção de tempo e espaço. O pula corda é uma coisa tão... É uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que faz com que desenvolva toda essa percepção da criança, quando eu posso entrar, quando eu posso falar, esse time, o freio inibitório, que é fundamental também, né? Em relação à leitura, os projetos de leitura são fundamentais. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é de não trabalhar apenas o gênero literário. Nós temos o vício da ideia de que o leitor é o leitor das historinhas, aquele que lê gênero literário. E na escola, praticamente todos os projetos de leitura que existem, com raras exceções, são projetos de gênero literário e não de gênero informativo. E a leitura do gênero literário, ela é uma leitura que ela remete ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Ou seja, você aprende valores, você aprende o respeito, você aprende tantas coisas interessantes, claro, inclusive leitura e interpretação de texto. Mas a forma que a mente se posiciona na leitura de um gênero literário é diferente de como a mente se posiciona num gênero informativo. Então, por exemplo, quando as crianças vão decodificar no terceiro ano, quarto ano, um problema matemático, elas não conseguem interpretar o problema matemático porque elas não têm experiência de leitura de gênero informativo. Elas têm apenas experiência de gênero literário. E isso causa para a criança um problema de literacia, ou seja, ela se alfabetiza, ela sabe ler e escrever, mas ela não sabe interpretar. Então, claro, no primeiro ano isso não vai ser um problema, você não vai perceber esse um problema. Tu vai perceber esse problema quando tu tá lá no terceiro, quarto, quinto ano, enfim, né? Então, ter o equilíbrio dos gêneros literário e informativo são fundamentais, porque o gênero informativo, ele vai desenvolver o intelecto da criança, a racionalidade, aquele aspecto de 1 mais 1 igual a 2, é a lógica, mas a lógica também precisa desenvolver, é uma função humana, né? Eu preciso de lógica para me relacionar com as coisas da vida, né? Então, certamente com textos que sejam do interesse, da realidade da criança, e tudo isso que a gente já sabe de pedagogia, mas incluindo o gênero informativo, né? Isso é muito importante, o gênero informativo. Depois eu queria só sublinhar, já foi falado, mas eu gostaria de sublinhar a questão da organização dos combinados. Isso faz toda a diferença, né? Os grupos de responsabilidade, isso tudo a Tina já deve ter falado para vocês várias vezes, né? E isso é uma variável fundamental. E um outro princípio que eu trabalho e
em qualquer situação, né, é o protagonismo responsável do aprendiz. É a gente aprender a responsabilizar a criança, né, e ajudar a criança a ter responsabilidades. As crianças, elas, dentro delas, elas adoram ajudar o professor, elas adoram ser ajudantes, né. Então, se a gente transforma, por exemplo, a gente é um professor, às vezes tem um professor e um monitor. Se a gente tem uma turma de 25 crianças e todos são ajudantes, a gente tem 25 monitores. Certamente nem todos para a mesma coisa, mas cada um vai fazer alguma coisa. E, poxa, se eu tenho que fazer o trabalho de 25, é muito mais pesado para mim. Mas quando eu começo a aprender a dividir esse trabalho e começo a fazer a criança com responsabilidade, fazer as coisas que ela pode fazer, né? Nossa, a gente começa a criar o princípio, né, da comunidade de aprendizagem. Então, eu acho fundamental a gente começar a desenvolver esse tipo de atitude, né, de ajudar. Por exemplo, quando eu sou professora na universidade e eu oriento estágio e trabalho no curso de pedagogia. Quando a minha aluna, com o meu aluno de pedagogia, o meu aprendiz, vai começar o estágio, eu digo para eles, você tem que falar a palavra mágica, a frase mágica. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou aprendendo a ser professora. Eu preciso que vocês me ajudem. Nossa, as crianças se sentem assim, né, no pedestal. Então, na escola, a gente também pode dizer isso, eu preciso de ajuda, né? E isso é mágico, né? Faz magia. Eu pararia por aqui, né? Teria outras coisas, mas vou passar a palavra, porque tem muitas outras coisas que eu gostaria de aprender também. Ai, é muito... Deixa eu levantar minha mãozinha aqui. Ih, confundi. Mas é muito incrível isso, Estela, desse poder do eu preciso de ajuda. Eu deixei muito, muito evidente para as crianças do último que eu fui, né, tutora, do último ano, que era a primeira vez eu sendo professora, estava dividindo a função com a gestão, e eles sempre me ajudaram muito nessa construção. E aí eu estou emocionada, porque no final do ano eu recebi uma cartinha de uma das... Meu filho acordando. De uma da Sofia, e ela dizia assim... Carol, muito obrigada pelo seu esforço em ser nossa professora. Então, assim, muito da forma como que eu elogiava eles, né? O esforço deles, eles reconhecendo o meu esforço de ter sido professora. Foi incrível, porque eu sempre pedi ajuda deles, sempre. E aí foi muito bonitinho agora, lembrei muito dessa cartinha que eu ganhei. Continua fazendo a mesma coisa, sabe? A gente vai aprendendo a ser professora o tempo inteiro. Muito lindo. Bom, Marta, você quer? Eu queria entrar no assunto alfabetização. Você quer falar antes? Que eu vi que você levantou a mãozinha. Eu queria só trazer a fala de Estela, que é muito bom sempre ouvi-la, sobre o gênero informativo. Como são crianças pequenas, né? Muitas vezes a gente fica, poxa, como é que a gente vai fazer isso para que se torne algo rotineiro, esteja aqui? Então, na hora da rodinha, a gente, por isso que é tão importante a segurança e o preparo do educador, né? Pode perguntar, eita, gente, quantas meninas tem na rodinha? Quantos meninos tem na rodinha? Você não precisa ter trabalhado número, quantidade, nem nada. Vocês estão na rodinha. É para ver que as crianças já sabem. Elas sabem o que é menino, elas sabem o que é menina, e elas vão contar, entende? Então, isso também é uma forma do educador já ir anotando a criança que já faz essa relação número-quantidade. Então, a gente já começa a destacar. Nossa, gente, quantos tem que começa com a letra A? Então, é a pergunta do educador que vai levando para esse gênero informativo
da própria realidade, da própria situação. Era só um adendo. Obrigada, Mar. Posso mostrar os cantinhos aqui? Rapidinho? Peraí, vamos ver se a internet vai colaborar. Deixa eu virar. Aqui estamos em cima aqui do sobrado. Já tem um cantinho com alguns livros. Esse aqui foi produzido pelas crianças no contraturno. Mas a gente tem uma biblioteca lá embaixo. Temos um terraço. Vamos deixá-lo seguro. E aqui vão ser as salinhas do fundamental. Deixa eu passar aqui. É um cantinho mais das ciências, dos animais, investigações, experiências. Os mapas. Aqui dos materiais que a gente tem de matemática. Os jogos. Uma mesa. Círculo, um quadro também aqui. Alfabeto móvel. Tem Lego, letrinhas. E tem um banheiro aqui também, aqui em cima, né? A gente utilizar com as crianças. Que é em cima do sobrado. Agora acho que eu posso ir lá para a área externa, mas aí eu vou... Querem que mostre mais alguma coisa, Carol? Não, só esclarecer que a gente acabou de se mudar, então tá tudo muito branco ainda, assim. A gente tá ocupando agora o nosso espaço, assim, né? Então, a gente fez até um loungezinho aí para as crianças, para recebê-las, enfim. Com todo o material que a gente foi recebendo de doação, assim. Era um salão de festas, junto com um sobrado, então a gente vai ocupar o sobrado com a escola, o salão meio que, por enquanto, vai ser pátio, por questão da regulamentação mesmo, né? Eles não concebem crianças estudando sem paredes, né? Mas aí depois a gente ocupa esse salão devidamente. E a gente tem uma floresta de quintal, é maravilhoso, assim. Nossas... Marta? O espaço é muito rico mesmo. Tem bastante... Eu, se fosse vocês, não enchia nada de parede ainda, até fotografava elas assim, e à medida que fosse produzindo o trabalho das crianças, fosse expondo, fosse colocando, fosse decorando o espaço. Isso é muito legal, até deles verem depois, né? Maravilha. Bom, não tem nenhuma mãozinha levantada, então acho que eu vou falar um pouquinho de alfabetização. As pessoas gostam muito de me perguntar sobre a oficina que eu fazia no Projeto Âncora, que era uma oficina de leitura, e vai cair a internet. Lá no quintal não pega, mas a gente pode mandar fotinhas e vídeos depois, se vocês derem ideias pra gente. Fala, Marta. Eu sei que você falou que tem a história dos mosquitos e tal, mas pelo que eu estou olhando aqui nessas imagens, vocês já podem colocar aí um tempo para sair para esse espaço com eles. Por isso que eu digo a história da gente se organizar, né? Tem que ter um momento livre e também iniciar a roda de conversa ou projetos nesse espaço aberto. Né? A professora junto com as crianças, dentro da rotina dela, do tempo dela que for estabelecido aí, né? Muito bom.
Bom, falando um pouquinho da alfabetização, eu sempre tive muito como parâmetro da alfabetização a fala do Rubem Alves, que uma vez perguntaram para ele de tudo que se aprende na escola, o que para ele seria essencial. Né? E aí ele disse que se ele tivesse que ensinar apenas uma coisa na escola, que fosse o encantamento pela leitura. E o Rubem, ele trazia muito, ele tem muitos textos, muitas crônicas, que ele fala sobre encantamento da leitura, pela leitura, e a importância disso, né, se você sabe ler, e aí a gente tem a formação de alfabetização humanizada, que traz essa leitura de mundo, né, que ela é mais ampla do que a alfabetização que a gente conhece ali, a junção das letrinhas e a codificação do que está ali, daqueles símbolos. Então, se você sabe ler com encantamento, se você tem o desejo de ler e conhecer, tudo vem, tudo é aprendido. Né? Por isso que é tão importante a alfabetização. Ela é tão importante, que às vezes os adultos colocam um peso muito grande sobre a alfabetização. A gente, desde a educação infantil, a gente vê escolas vendendo uma alfabetização precoce. Para mim é preocupante a alfabetização precoce. Tem escolas de educação infantil que vendem que o seu filho vai passar no vestibular numa universidade pública. E eu fico assim, tipo, oi? Será que essa criança vai fazer castelinho de areia? Será que essa criança vai subir numa árvore? Será que ela vai investigar uma lagarta que virou pulpa e virou borboleta? Oi, né? E assim, esse peso da alfabetização, esse peso da responsabilidade de alfabetizar a criança, sem querer, acaba atingindo a autoestima da criança. A Marina traz muito disso, porque onde ela atua, as crianças são crianças da periferia de Mogi, que tem dificuldade na escola. E o que eu vi, eu já fui algumas vezes lá no trabalho da Marina, e o que eu vejo são crianças com nenhum problema de inteligência intelectual, nada. Mas a autoestima lá embaixo. Então, quando eu pensei a oficina de leitura no Âncora, primeiro que ela nasceu espontânea das crianças, ela não nasceu de mim, ela nasceu das crianças. Ela tinha muito o foco no encantamento pela leitura de Rubem Alves e na autoestima, porque eu entendo que o processo de aprendizagem, não só da alfabetização, mas o processo de aprendizagem em geral, ele está muito ligado à autoestima. Então, no projeto Âncora, a minha oficina, ela pegava crianças de 4 a 13 anos, era um grupo com uma extensão de idade muito grande. Uma boa parte das crianças que vinham para mim eram crianças com alguma dificuldade de leitura, então eu diria, nunca fiz essa conta matemática certinha, tá? Mas era em torno de uns 80% das crianças que estavam na minha oficina. Elas vinham por indicação dos seus tutores. Olha, seria bom você fizesse a oficina com a Tina. E uns 20% eram crianças que só queriam estar comigo ali, fazendo alguma coisa, né? Entre elas a leitura. Então, eu trabalhava muito essa leitura mais espontânea, eu trabalhava a autoestima das crianças com mais dificuldade, e esse trabalhar da autoestima, ela foi inspirada numa matéria que eu li na década de 80,
sobre um processo que estava acontecendo num país nórdico, e eu não lembro qual era esse país, porque a matéria eu li faz muito tempo, mas eu lembro do conteúdo da matéria, claro, fragmentos, e das imagens. As imagens, para mim, ficaram muito fixadas, que eram crianças lendo para cães de grande porte, para cães. E a matéria contava que as escolas estavam indo para os abrigos dos cachorros, né, abrigos de animais, e colocando as crianças para ler para esses cachorros. E o quanto isso tinha evoluído no desenvolvimento de leitura das crianças. E, assim, eu junto tudo isso na minha cabeça. Eu junto o encantamento pela leitura, o aumento da autoestima dessas crianças com essa matéria dos cachorros. Por quê? Essa matéria destacava os benefícios de ler para um cachorro. E os benefícios eram muito claros. Os cachorros, e para mim, os benefícios estavam muito ligados à autoestima. Muito ligados à autoestima. Os cachorros não corrigiam as crianças, quando as crianças liam errado. Os cachorros não se incomodavam se a criança gaguejava e ficava lá tentando ler, sabe? Tipo, o cachorro não estava nem aí. Se a criança lia devagar, se a criança lia errado, se a criança gaguejava, se a criança inventava, se a criança... O cachorro não estava nem aí. A criança não iria pegar o livro, trazer até os olhos do cachorro e falar: como que se lê essa palavra? O cachorro não ia ajudar. Então, o cachorro estava ali, ouvindo, e ainda com aquela cultura dos pais, normalmente, né, de ler livro para a criança dormir. Então, quando um cachorro dormia no meio da leitura da criança, a criança sentia aquilo quase como um prêmio. E o meu cachorro leu. Não, o meu cachorro dormiu. O cachorro que eu li dormiu. Como se eu tivesse feito uma leitura tão, sabe, poética, que o cachorro dormiu. Então, eu vi aquilo, eu li aquilo no tempo que eu fiz magistério. Acho que pouco depois de me formar. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Talvez porque, como a Marina trouxe, né, no início da nossa roda de conversa, eu fosse aquela criança que quando lia, os outros riam. Né? Eu gaguejava, alguém me corrigia. Eu pulava a linha e alguém falava: você pulou a linha, volta, você errou. Né? E o cachorro não fazia nada disso. Aí, quando eu estava no âncora, e as crianças pediam muito para eu ler, e para mim aquilo foi uma surpresa muito grande, porque como eu tenho dislexia e tenho muita dificuldade de leitura, eu nunca fui de ler, mas as crianças no âncora queriam fazer roda de leitura comigo. Aí, de tanto elas pedirem e fazerem a roda de leitura, às vezes elas liam, às vezes eu lia, e eu queria ser cachorro. Marta, agora que você deve estar entendendo por que o nosso grupo no WhatsApp tem um cachorro na foto. É um grupo de alfabetização e tem um cachorro na foto. E no âncora, eu incorporei o cachorro. Eu queria ser cachorro. Então, aquelas crianças grandes, crianças de 10, 11, 12, 13 anos, vinham ler para mim. Mas eu não sei ler. Tina, lê para mim. Eu não sei ler, eu leio tudo errado. Eu era cachorro. Eu virava para ela, claro, né? Eu não era tão cachorro, só um pouquinho. Eu virava para ela e falava assim: mas eu amo ouvir a sua voz. Às vezes eu chegava e falava assim: ai, eu tô tão cansada, eu queria tanto ouvir você lendo para mim. Então, e eu ficava ali, plácida, feito um cachorro. E eu ouvia. Então, eu acho que o trabalhar da alfabetização
naquela minha intenção, naquele momento, era trabalhar o encantamento pela leitura, a autoestima daquelas crianças. E eu virava cachorro. Então, eu acho que aí dá uma boa visão de como era a minha oficina. Marta, você está com a mãozinha levantada? Pode falar. Eu estou surpresa de saber que você é disléxica e trabalhando com oficina de leitura. Que maravilha, não sabia disso. Muito bom mesmo. E, assim, são as quebras de paradigma mesmo, né? Porque o que eu conheço da dislexia, depois a gente podia fazer uma roda sobre esses transtornos aí de leitura e escrita, que eu acho que enriquece muito também esse nosso olhar. Não sabia disso. E não tinha entendido a história do cachorro. Agora que eu entendi porque você botou um cachorro. Fiquei, será que ela tem algum bichinho de estimação? Mas deixei para lá. Fiquei com isso. Em outro momento eu vou perguntar. Mas, quando você trouxe o encantamento da leitura, e é riquíssimo essa questão do que você observou como a questão da autoestima, e como que o ser humano e criança, e é importante, eu com o tempo, eu vim reconstruindo o meu olhar para a criança, porque eu sempre tive um olhar muito de poliana para a criança, sempre tive. E não acho ruim, não, mas é importante a gente saber que também há crianças que são cruéis, são muito cruéis. Por isso, o ler para cachorro, porque é entre os pares que começa essa gozação, ficar rindo, ficar fazendo chacota, e isso faz com que aquele que está se expondo, porque ler é se expor, se iniba e vá se fechando. E isso acontece no decorrer da vida por várias razões, que foi uma das coisas que você destacou também ali no trabalho entre reunião de pais com as crianças juntos, a construção das relações, né? Por isso que o Zé fala tanto da importância disso. E aí, nesse encantamento de qualquer processo, é a roda, o espaço para a criação desses valores. O coleguinha está falando, a gente vai aprender a escutar, a gente não vai interromper. Por que a gente está rindo? Qual foi o motivo? É preciso questionar para que a gente comece a despertar muitas questões que passam batida. Então, essa volta novamente na conduta daquele que está conduzindo o processo. Amorosamente, ser assertivo para não permitir comportamentos que vão diminuir a autoestima do outro, que podem contribuir para isso. Por isso, tornar a escola um espaço seguro. E aí, só para concluir, eu tive uma criança que ela não estava aprendendo a ler, mas ela é uma criança inteligentíssima, criativa demais. E nós tínhamos uma roda no pátio da escola. Era a roda que chegava a 80, 100 crianças. E a gente tinha o hábito de, às vezes, contar história no pátio. Às vezes vinha grupo para apresentar a história para as crianças. Às vezes elas liam. Nós começamos lendo. E depois elas começaram a querer ler também. E essa criança, em particular, ela queria muito ler. Até então, a gente não sabia que ela não sabia ler. E ela pegou um livro. E ela pediu, combinou. Eu posso contar a história na roda? A roda tinha 100, ou um pouco mais de 100 crianças no pátio da escola. Mas eles já tinham criado o hábito, já sabiam que era o momento de escutar a história, de ter respeito. Então, foi tranquilo colocá-la nesse lugar. E a gente também tem que ter esse cuidado. Gente, ela contou a história pelas imagens. Ela contou toda a história do livro. Ela criou uma história na cabeça dela pelas imagens do livro. As crianças amaram. Mas, a partir dali, eu soube que ela não estava lendo. Entende? Então, a gente foi fazer um trabalho direcionado para descobrir qual era a dificuldade. Não chegamos à dislexia, ela mudou de escola, porque a mãe preferia uma escola com menos crianças, porque ela estava crescendo
E com toda essa criatividade, com todas as coisas que ela conseguiu desenvolver, ela ainda não estava lendo, entendem? Então, assim, havia alguma coisa a mais ali. Mas foi riquíssimo essa experiência dela ler, e começou com a gente lendo. E então, assim, ler para a criança é fundamental, não só na hora de dormir. É isso. Obrigada, Tina, e adorei. Queria te ouvir mais sobre essa dislexia em outro momento. Obrigada, Marta. Foi um grande desafio, Marta. Eu nunca tinha feito isso, mas as crianças quiseram. E eu estava lá por elas, então aconteceu. Estela. Então, agora sim tu está vendo uma mãozinha levantada. Então, a partir desse relato da Tina, eu tive uma orientanda de TCC e queria fazer uma pesquisa sobre como se alfabetiza com pesquisa. E aí, a gente chegou à conclusão que tinha que falar com pessoas que trabalhassem com pesquisa no processo de alfabetização para poder entender isso. E aí, a gente conversou com a Tina, e a Tina contou essa história que ela contou para vocês. E aí, a gente estava em processo de estágio lá na escola, uma escola que a gente adotou para trabalhar com a turma de estagiários. Eram 6 estagiários do curso de pedagogia, e nós tínhamos turmas de primeiro, uma turma de primeiro, 2 turmas de segundo, uma de primeiro, 2 de segundo e 3 de terceiro anos. Dessas turmas, só tinha 2 turmas que estavam alfabetizadas, que eram 2 turmas do terceiro ano. As outras turmas não estavam alfabetizadas. E aí a gente entrou lá com o propósito de, em 45 dias, trabalhar o processo de alfabetização dessas crianças, dar prioridade ao processo de alfabetização. E a partir desse trabalho aí da Tina, dessa provocação da Tina, eu pensei, poxa vida, a gente não tem cachorro, canil aqui, não tem canil, o que nós vamos fazer? Não temos como usar cachorro. Mas, né, porque eu sempre, meu princípio foi que a criança aprende a ler e escrever, lendo e escrevendo. E tem que fazer isso todo dia. Não a tarde inteira ou a manhã inteira, não, mas pelo menos um tempo durante o tempo escolar, ela tem que se dedicar para isso. Todo dia tem que ler, todo dia tem que escrever. Então, a partir de como é que a gente vai criar uma rotina que não seja xarope, que não seja chata, que faz com que a criança se encante pela leitura e goste e queira aprender a ler e escrever. Então, o que a gente fez? Com essas turmas, com essas 6 turmas, a gente combinou com os estagiários, eles organizavam as fichas de leitura. Por exemplo, a criança que não sabia ler e escrever, ela tinha coisas que ela sabia ler e escrever, então, naquela ficha, aquelas coisas que ela sabia ler e escrever, nem que seja um nome, enfim, as coisas que ela sabia, naquela fichinha, ela iria lá na outra turma, sempre, por exemplo, uma turma de primeiro ano com terceiro ano. A gente nunca fazia assim, e trocava quem estava mais evoluído com quem não estava tão evoluído. A gente fazia com que cada dia a criança pegasse outra criança para ler para ela. Ou seja, você não vai pegar assim e ler todo dia para a mesma pessoa. Cada dia vai fazer a leitura com a criança diferente. E acontecia, era a rotina, então dependia, podia ser bem no início da aula, podia ser antes do intervalo, depois do intervalo, ou antes do final da aula. Aí as turmas se ajustavam conforme a necessidade da rotina da escola, que também tem sempre as suas especificidades, né? E aí as crianças iam ler uma para as outras. E o incrível é que tinha crianças de primeiro ano que sabiam ler e crianças de terceiro ano que não sabiam ler. E aí a criança de primeiro ano dizia, prof, olha só, tinha um menino lá do terceiro ano que ele não sabia ler, e eu ensinei ele como é que ele tinha que ler tal coisa, entende? E vice-versa. Então, as crianças se sentiam potentes, né, e orgulhosas. E assim, e na hora desse projeto de leitura, a gente dividia metade da turma, por exemplo, metade da turma do primeiro ano ia lá para o terceiro ano,
e vice-versa. E aí, e eles tinham um tempo de 15, 20 minutos, mais ou menos, assim, às vezes durava mais, 20 minutos, 30 minutos, não era importante o tempo, o importante é que eles estivessem lá. E a nossa expectativa no início é que, nossa, isso vai dar muita bagunça, eles não vão saber como é que vai ter que ler, não vai dar certo. Só que não, deu muito certo, as crianças eram um silêncio incrível, né? E elas se conversavam entre elas, as crianças que nunca tinham se conversado na escola, né? Porque geralmente eles se conversam mais com os grupinhos que eles têm aí dos amigos, e começaram a se tornar também amigos, ter outras relações. Então, esse projeto de leitura fez com que, na escola, as crianças tivessem um boom na aprendizagem da alfabetização. E o que aconteceu? No final dos 45 dias, praticamente todas as crianças estavam alfabetizadas. 45 dias. De primeiro ano, de segundo ano, e daquela turma de terceiro ano, que só tinha uma criança alfabetizada, todas elas se alfabetizaram em 45 dias. Na verdade, teve 3 que não se alfabetizaram, porque um tinha laudo e tinha outros problemas de deficiência mental, enfim, tinha 3 crianças que eram crianças inclusas com problemas muito mais graves, assim, mas que eles evoluíram no processo da construção, né, que a gente fez testagem no início e no final. No início eles não eram nem pré-silábicos, e no final eles já estavam silábicos, alguns até silábicos alfabéticos, eles não estavam ainda alfabetizados, faltava um pouquinho para se tornar alfabetizados, mas todos eles evoluíram. Acho que era essa a contribuição que a Tina queria que eu trouxesse aí no processo de alfabetização. Muito lindo. Obrigada, Marta. Obrigada, Estela. Thaís, Caroline, vocês têm alguma pergunta? A gente tinha combinado de ficar até 9h30. Eu não tenho mais perguntas, eu tenho maravilhamentos, assim, de agradecimento mesmo, a partilha de vocês. Eu acho que agora traz uma tranquilidade mesmo, assim, de saber que a gente está no caminho certo, assim, né? As sugestões que a Marta deu, que a Estela, né, da gente ter esse tempo lá fora. A gente tem, é obrigatório na escola a gente ter esse tempo lá fora, de qualidade com as crianças, da gente estar cuidando do nosso ambiente, né? Então, a gente ter mostrado nesse lugar, assim, tipo, olha, a gente está cuidando, a gente quer recebê-los realmente com o maior carinho possível, e de se nos tornar essa pessoa essa pessoa educadora que a Estela coloca, né? De ser a profissional de educação que a gente quer, com acolhimento, mas também com limites dessa convivência, né? De estabelecendo a construção desses combinados para a gente seguir construindo, assim. Não sei a Thaís, talvez ela tenha, mas eu estou muito feliz, muito mesmo, vocês terem despendido esse pedaço inteiro da manhã com a gente. Eu também quero agradecer, gente, foi lindo, muito bom ouvir vocês, as experiências, os relatos, traz um quentinho para o coração. Vai ser minha primeira experiência, né, na alfabetização, primeiro ano, segundo ano. Trabalhei no 4º ano, mas foi numa escola do estado na época, então foi muito diferente também, mas que eu também gostei muito. Então, estou com o coração bem aberto, né, para receber essas crianças e saber de ter esse tempo, né, de ter essa primeira semana, assim, de acolher as crianças, de tornar um ambiente seguro para elas, de criar vínculo. Então, assim, sempre, né? Então, acho que vai ser muito importante e, por etapas, ouvir essa questão da Tina sempre, pergunte para as crianças, tipo assim, já tá na minha cabeça, sabe? Qualquer coisa eu vou ver com as crianças, vai ser com elas, a gente vai encontrar um caminho muito melhor do que eu sozinha ou com um grupo de adultos. Então, assim, acho que isso ficou muito forte em mim. Amei a questão aí dos cachorros. Aqui a gente fez um pouco da experiência de ler para os bebês, né, que as crianças iam lá ler e realmente os bebês não vão corrigir, os bebês eles querem
eles querem ouvir a história que a criança conte, seja ela por imagens ou não, os bebês não sabem ler, né, ainda, então, assim, foi bem bacana, assim, o momento do banho era um momento de histórias com os bebês, e que a gente pôde revezar. Eu, como coordenadora, eu lia para os bebês, a nossa moça aqui, a Francilda, dos Serviços Gerais, lia para os bebês, a secretária lia para os bebês, as crianças liam para os bebês, os estagiários liam para os bebês, conversavam com os bebês, brincavam. Então, foi um momento muito bacana no passado, e que esse ano a gente pode trazer, inclusive, vamos ter berçário à tarde, que a gente não tinha, então vamos ter bebê o dia inteiro na escola, para a gente aprender com eles também e compartilhar. Então, assim, também estou bem feliz. Claro que a gente tem algumas coisinhas depois que a gente vai continuar tendo que aprender, outras conversas, outras mentorias aí com vocês também, mas já deu para aquecer aqui, para fortalecer e é isso que eu quero. E isso vocês falaram, né? Criança ensina criança e eu estou aqui por elas também. Obrigada. Muito lindo. Obrigada, Thaís. Obrigada, Caroline. Estela, Marta, querem dar uma última palavrinha? A gente já vai encerrar. Eu posso falar, então, eu quero agradecer, Tina, esse momento de riqueza, né? E, na verdade, a gente mais aprende do que ensina, né? Porque, assim como as crianças, né, vão umas com as outras, né, trocam, e elas aprendem muito mais entre elas do que conosco, né? Se a gente deixar elas aprenderem com elas e orientar para que isso aconteça, né? A gente, digamos assim, eu sempre digo, nós somos o coadjuvante, né? A criança é o protagonista. A gente tem que aprender o papel de coadjuvar. A gente não aprendeu isso na nossa profissão. É um aprendizado constante, né? Que a gente tem que construir. Então, na verdade, a criança tem que aprender coisas, mas nós temos que aprender muito mais coisas nessa relação. A gente está aí sempre se educando o nosso olhar, educando nossas atitudes, né? Então, eu quero agradecer pelo carinho das contribuições e dos aprendizados que eu tive aqui, é sempre muito rico. Eu tenho vontade de ficar horas e horas e horas e horas e horas e horas intermináveis aqui com vocês, mas não é possível. Um beijo no coração e até a próxima, gente. Eu também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Acho que quando a gente tem paixão de aprender, né, é sempre bom estar ouvindo, fazendo essas trocas. Eu acho que é onde eu mais aprendo, quando eu estou trocando. Então, que a gente, no nosso grupo, possa estabelecer o nosso tempo para fazer essas trocas de tantas coisas que eu vejo que dá para a gente, numa escuta, já abre um lequezinho aqui na minha cabeça, eu saio anotando um monte de coisa aqui. É muito rico, eu amo, eu tenho prazer de fazer isso, gente. Então, contem comigo, tá bom? E gratidão pela oportunidade. Obrigada, Marta. Obrigada, Estela. Obrigada, Thaís. Obrigada, Caroline. Um beijo para vocês. Que seja uma semana muito linda de acolhimento por essas crianças. E tamo junto, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.